Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciências de vocês. E hoje nós vamos falar sobre a evolução do conhecimento da luz, ok? A luz, ela faz parte do nosso cotidiano, porém, as ondas eletromagnéticas, esses termos técnicos que nós conhecemos, eles não foram descobertos do dia para a noite, ok? Então, precisamos entender aqui. Vamos lá. Aqui. Cristo. Vamos lá. Cerca de pouco mais, né? Quase 500 anos antes de Cristo. Um pouco mais, quase que antes, quase chegando a 500 anos antes de Cristo, Empédocles, ok? Afirmou que os corpos eles eram luminosos e refletiam essa luminescência e eram emitidos pelos olhos, ok? Um pouco depois dele, Aristóteles, ok? Afirmou sobre estudos da luz que havia fluidos imateriais. Seria mais ou menos uma ideia do que seria a luz, ok? A luz ela tem duas naturezas. Uma material, ou seja, você consegue vê-la, ok? Então, e existe a luz que é material, você consegue vê-la, a luz, e a versão eletromagnética, em que você não consegue vê-la, ok? E o fluido material provavelmente era relacionado a essa característica, enquanto que 1672 depois de Cristo, né, nosso querido amigo Isaac Newton, ele percebeu que havia formação da teoria corpuscular, a formação de quê? De partículas e a propagação de velocidades distintas dessas partículas no ar, ok? Newton, ele estudou a física dentro do planeta Terra, ok? Não é fora do planeta Terra. Antes dele, um pouco antes e um pouco, né, durante o período de Newton, Christian Huygens, okay, ele fez uma antitese, tinha a tese de Newton, ele fez uma tese contra a de Newton, falando que a luz se comportava como uma onda, como eu falei, a dualidade da onda, ok? Ela ora é partícula, ora ela é uma onda, como eu falei aqui, ora ela é material, como uma partícula, ora ela é uma onda eletromagnética que não pode ser vista. Então, com essa afirmação, muitos fenômenos puderam ser explicados tanto por um quanto por outro, ok? Então, James Clerk Maxwell, depois de Newton, ok, nos anos 1800, ele fez o que? Ele estudou e descobriu que a luz era uma onda eletromagnética com base nos experimentos e nos trabalhos acadêmicos de Huygens, ok? Então, exatamente esta onda foi descoberta como eletromagnética. Entendam que vejam que com o tempo, né, foi o fenômeno da luz foi sendo descoberto e características dela, algo começou como algo, então um termo muito genérico, depois foi para fluido material, então já foi algo mais especificado para Aristóteles, lembrando que toda a ciência ela é baseada em Aristóteles, então Aristóteles ele é toda a base da ciência como um todo. E claro, Isaac Newton contribuiu muito para todas as ciências, inclusive para a física, ok? Como é isso que nós estamos estudando aqui. Vamos lá. Eletromagnetismo, ok? Um espectro eletromagnético. Como é esse espectro? Eu já havia explicado isso para vocês nas outras aulas, aqui vai ser mais detalhado. As ondas de rádio, okay? Existem sistemas de comunicação AM, que é a amplitude, ou Amplified Modulation, okay? Que é a modulação ampla. Como eu falei,
lá na exosfera, a última camada da atmosfera. A estação de rádio AM ela lança o sinal, bate lá na exosfera e volta. Então a frequency modulation ela só vai até a estratosfera. A estratosfera é a primeira camada, tem a Terra, a primeira camada é a estratosfera. Então as televisões, okay, são feitas de emissão, o sinal HD das TVs, okay? O sinal da TV analógico também, só que o HD, claro, de forma melhorada, de forma digitalizada. O que acontece? Eles são transmitidos por ondas, que é o rádio no sentido o elemento químico rádio da tabela periódica, ok? O elemento ele é usado como transmissão dessas ondas eletromagnéticas. Então, você pode ter essa frequência, como eu falei para vocês, as colorações. E claro, existem as energias, ondas de rádio, que são as ondas que nós usamos para os aparelhos mais comuns, que são rádio, TV, okay? Independentemente de frequência AM ou FM. E existe também os micro-ondas, que obviamente tem relação com o aparelho nome micro-ondas. Depois o infravermelho. O raio infravermelho ele é usado muito por aviões de caça para um míssil atingir a turbina do outro avião. Ele usa infravermelho para detecção de calor. E ele, infravermelho, ele irradia, por exemplo, os óculos de visão noturna ou Night Vision Goggle, ok? Night Vision Goggle, o óculos, de visão noturna, ele é feito de um detector de infravermelho também. Então, essa energia infravermelha, por que o nome infravermelho? Vou explicar aqui a cor. As cores do arco-íris, ok? Aqui a energia infra porque está abaixo, ou seja, ele tem energia mais baixa do que o vermelho. A cor visível, a luz branca, ela é subdividida em violeta, azul, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, laranja e vermelho. Ok? Vamos lá repetir: violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Ok? Eu acho que está faltando. E a cor em si branca, ok? A cor branca fica bem aqui no meio. A cor branca fica bem no meio. Então, se vocês forem somar o número de cores que eu falei em sequência, contando com a branca que fica no meio, são 7 cores do arco-íris, ok, gente? Então, fica aí a dica por padrão. Essas cores foram registradas pelo espectrofotômetro, que é um aparelho criado, okay, para captar esta coloração nas substâncias. Qualquer substância que você colocar no aparelho, você vai detectar a coloração. Então, a região ultravioleta, porque ela tem mais energia. Cada vez aqui vai descendo na escala, vai aumentando a energia e diminuindo o comprimento de onda. Okay. Então, a frequência ela aumenta. Frequência, ou seja, a energia vai aumentando, potencializando-se, aqui, aumentando 10 elevado a 20 é maior que 10 elevado a 18, 10 elevado a 22 é maior que 10 elevado a 20 e 10 elevado a 24 é maior em energia do que 10 elevado a 22. E o resto calado. Começa com pouca energia, 10 elevado a 4 de energia da frequência dos hertz lá dos ciclos, e vai aumentando energia. Depois o ultravioleta tem mais energia que o violeta dentro da cor da luz branca daqui do arco-írisinho. Depois vai aumentando o raio-x, o raio-x lá do exame de raio-x para saber, como está o seu osso. Como é que ocorre? O raio-x ele tem uma energia alta e o comprimento de onda dele é bem pequenininho. Então a energia concentrada bate no osso e volta em forma de cor branca, ok? Porque a cor do osso é branca. Então ele bate no objeto e volta. O lançamento da luz, da energia, para encontrar o objeto, como eu falei no espectrofotômetro, você lança e volta. A lógica é a mesma. Então, e os raios gama, ok? Os raios gama são raios radioativos, podem matar, ok? Muitos raios
Gama, alfa e beta são os tipos de raios usados muito por ogivas nucleares, bombas atômicas para destruição em massa. Okay? Aqui. Vamos lá. Raios aqui, como eu já havia dito a vocês, raios infravermelhos, micro-ondas do aparelho, né, que ele gera calor. Então, tudo que é ligado ao infravermelho, tudo abaixo aqui, micro-ondas, ondas de rádio e ondas infravermelhas e as ondas vermelhas, elas geram calor, ok? Elas têm um comprimento de onda maior, o comprimento de onda aqui dela é alto, 10 elevado a 4, e vai diminuindo o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda diminui, ela é menorzinha, mas é mais forte. Então, o comprimento de onda diminui, é inversamente proporcional ao comprimento de onda com a frequência, ou seja, o comprimento de onda com a energia acumulada por aquela fonte de, né, luz do espectro eletromagnético. Esse espectro eletromagnético, aqui a parte dos raios infravermelhos, como eu falei, é relacionado à transmissão de calor. O nosso controle remoto emite uma luz vermelha, então ele tem essa produção. Mas claro, como eu já havia dito, o óculos de visão noturna, ele capta o calor do corpo da pessoa, e os mísseis que captam calor do do motor de um avião de caça ou avião comercial também, né? A depender da situação. Espectro visível é a cor que eu falei: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, perdão, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anil é a cor. A luz branca está aqui no meio, ok? Então são 7 cores, ok? Corrigindo, e a soma delas todas dá coloração branca. O Sol, ok? A cor do Sol em si ela é branca, só que o filtro da atmosfera azulado filtra de maneira que ele fica azul, ou que o Sol fica amarelado, que é um branco amarelado. Então, só essa informação extra e para vocês. Ultravioleta, ok? Ultravioleta, ele produz, essa fonte de produção dele de energia é alta, ou seja, o comprimento de onda dele é muito pequeno, ou seja, ele consegue atravessar muitas barreiras ao ponto de chegar na célula dos seres vivos. Graças a esses raios ultravioletas, nós não teríamos a quantidade e a diversidade de espécies no planeta Terra. Okay? As mutações, as modificações das espécies e a variabilidade genética delas, que é positiva, é algo bom para as espécies, para elas poderem sobreviver, é graças à atuação desses raios nos cromossomos lá dentro da célula. Vejam como esses raios são um tamanho tão pequeno e uma energia tão grande que penetram nas células a ponto de chegar, okay? Mais que os raios X, okay? Tanto que raio X pode causar câncer caso a pessoa não ponha a placa de chumbo lá no exame. Lembrando que quando a pessoa vai fazer exame de sangue, exame de raio X, ok? A pessoa vai lá e o paciente põe a roupa, né, uma roupa com chumbo ou uma parte do corpo com chumbo, porque aquele chumbo próximo aonde vai ser lançada a descarga no seu corpo, ele vai sugar, absorver toda a radiação que vai fazer em excesso mal à saúde da pessoa. E claro, a pessoa que trabalha com raio-x, né, ela tem uma aposentadoria mais cedo, e o indivíduo ele fica atrás de uma proteção contra, né, o raio-x. Como eu já havia falado, esse raio-x é usado na medicina, como eu falei, trabalho de ossos, radiografias. Só que raio-x também é usado em alguns radares de avião de caça, de submarinos, okay? Também para detecção de outros radares ou até mesmo detecção de objetos, okay? Que não sejam identificados e usados para combater, ok? Aí na proteção aeronaval de uma região, de um país ou dentro, né, de uma guerra. Okay? Raio gama, como eu falei, energias de reações nucleares, é usado muito como bomba atômica. Então, também é usado na medicina,
no combate, ironicamente, né? Como eu falei, o raio-x pode causar câncer. Ironicamente, o raio gama, que é mais poderoso e mais nítido, ele é usado combate ao câncer. Por exemplo, a oncologia, ou quem depende da oncologia, é usado o raio gama como meio de combate, né, de anulação dos raios que causam, ou raios, né, quaisquer eles, ultravioleta ou raio-x, que tenham causado câncer naquela pessoa. E claro, o TEP, né, tomografia de emissão de pósitrons. Pósitrons são pedaços, se eu não me engano, são partículas menores, ok? A gente conhece o átomo como o próton, nêutron e elétron. Pósitron, se eu não me engano, ele é uma partícula menor que o próton e é um pedaço do próton, uma parte, e essa emissão. O raio gama é tão fino, tão pequeno e cheio de energia que ele vai e afeta as partículas, né, positivas de um átomo, para você ver como é poderoso o raio gama. Claro, raio alfa, o beta e o gama, ok? São as letras gregas para medir a força, intensidade e frequência destes raios, que podem também ser usados para armamento nuclear. E claro, energia nuclear ela é útil para agricultura e medicina também, gente, para combater, não substituindo agrotóxicos e transgênicos. A energia nuclear é muito útil na agricultura. Ok, gente, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.